Salve galera, estamos de volta para mais uma videoaula. Hoje vamos dar início à nossa segunda revolta nativista, revolta do período colonial, que não tem intenção de separar da colônia, conhecido como Revolta da Cachaça, que acontece justamente aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, no ano de 1660, mais ou menos. Tudo bem? Então vamos lá entender um pouquinho dessa conjuntura política, como funcionava esse comércio, por que a coroa portuguesa resolve punir determinadas pessoas aqui no Rio de Janeiro durante esse período. Bom, para quem não sabe, Portugal é, até hoje, uma grande produtora de quê? De vinho, uma bebida alcoólica bastante consumida no mundo. Esse produto é um produto manufaturado, tá bom? E um desses objetivos comercial no século XVI, XVII, XVIII era fazer o quê? Era vender esses produtos manufaturados das metrópoles a preço um pouquinho alto para as suas colônias, nesse caso aqui, no nosso caso, o Brasil. Então, a intenção é vender esse produto alcoólico a um preço bastante razoável para a colônia, para assim ela lucrar cada vez mais, se tornar cada vez mais rica. Bom, mas a colônia, nesse caso o Brasil, tinha um produto principal. Que produto era esse? Era a cana. E para quem não sabe, da cana a gente faz bastante coisa. Faz hoje em dia até combustível, no caso o álcool. A gente produz também, produzia naquela época rapadura, produzia melado, açúcar e também um produto que é tema da nossa aula de hoje, que é a cachaça. Um produto bastante consumido desde o período colonial até os dias de hoje é a nossa maravilhosa branquinha, a maravilhosa cachaça, ok? E o que acontece? Para fazer com que houvesse um monopólio, para que as pessoas parassem de consumir a cachaça, porque vamos pensar, se você morasse no Brasil colônia, o que você ia consumir? A cachaça, que é uma bebida alcoólica mais barata, ou iria produzir o vinho, que vinha de Portugal era muito mais caro? É óbvio que a maioria das pessoas iriam querer consumir a cachaça. Então o que a coroa portuguesa faz? Em 1647 resolve simplesmente proibir a produção de cachaça em todas as suas colônias. Mas, para revogar isso, porque gerou um pouco de problema, transtorno, em 1649 ela abre duas exceções. A primeira dela é a Pernambuco, a Capitania de Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco, nessa época, ainda estava sob domínio holandês, então Portugal não poderia interferir na administração holandesa e também nos escravos. Ou seja, os senhores de engenhos que produzia sua cana de açúcar, poderia produzir a cachaça, mas não poderia consumir, apenas oferecer essa cachaça para os seus escravos. Olha que interessante, ele não poderia beber, nem dar uma bicadinha, mas poderia oferecer tranquilo para o seu escravo. Porque esse senhor de engenho iria comprar o quê? O vinho português. Tranquilo? Essa é a teoria e a atual conjuntura da situação. Mas eu não sei se você sabe, essa cachaça, ela servia também como moeda de troca. Faziam barris de cachaça, botavam em navio e vendiam essa cachaça na África. Vendiam não, trocavam essa cachaça por escravo. Olha que complicado, hein? Em vez do senhor de engenhos traficante brasileiro comprar direto de Portugal, eles compravam direto da África. Mais um problema, a cachaça acaba tornando um grande problema, ou seja, acaba quebrando esse pacto colonial. Além de você consumir a cachaça, você ainda está comprando escravo direto no produtor. Olha que complicado. Então, diante dessa situação, Portugal resolve ser bastante rígido. Em 1659, o que ele faz? Resolve afundar qualquer navio que estiver transportando cachaça para a África. E além disso, resolve destruir todos os alambiques, que era onde era produzida a cachaça, tá bom? Alambiques da colônia. Existe alambique até hoje. A cachaça é produzida através de alambique. Obviamente que os alambiques daquela época é um pouco mais rudimentar, conhecida como bagaceira. Então temos aí em 1659 uma proibição da produção total de cachaça e do consumo em todas as colônias portuguesas. Mas essa cidadezinha aqui, o Rio de Janeiro, que é bastante peculiar, resolve se contrapor essa medida administrativa de Portugal. O que acontece? Primeiro vamos entender o que era o Rio de Janeiro nessa época. O Rio de Janeiro
Ele é fundado em 1565 por Estácio de Sá, que era sobrinho de Mem de Sá, governador-geral, ok? Então percebe-se que a família de Sá é uma família bastante importante desde a fundação do Rio de Janeiro. Bom, nessa época, curiosamente, quem é o governador do Rio de Janeiro? É um cara chamado Salvador Correia de Sá e Benevides. Mas eu não vou botar o Benevides não, já tá bom. Salvador Correia de Sá. Esse cara mandava e desmandava no Rio de Janeiro. Ele se achava até mais poderoso do que o próprio rei de Portugal. Ele era um cara realmente que tinha bastante prestígio. Ele lutou para expulsar os holandeses da Bahia. Era um cara que lutava com indígenas. Segundo a lenda, ele lutava com os pés descalços. Ele ia pro campo de batalha descalço que nem os índios. Era um cara bravo igual o Goku. O cara era sinistro. Então o que acontece? Esse cara, como mandava e desmandava, a família de Sá tinha bastante poder no Rio de Janeiro, ele também nomeava bastante políticos de poder administrativo ali, só da sua família, acaba tendo um monopólio total da família de Sá. Aí ele e a Câmara de Vereadores resolvem, olha que complicado, resolvem liberar a cachaça. Até aí tudo bem, o povo ficou tranquilo, todo mundo ficou contente. A única pessoa que ia ficar insatisfeita aqui, quem era? Com essa liberação da cachaça? A coroa portuguesa, ok? O rei de Portugal. Vou botar aqui o rei. O rei de Portugal. O rei ia ficar extremamente insatisfeito. Mas, além de liberar, ele acaba botando um monte de impostos em cima dessa cachaça e de outros produtos, inclusive na moradia. Esses impostos que eram chamados de fintas. Por quê? Salvador Correia de Sá, ele queria melhorar o exército do Rio de Janeiro, queria aumentar a renda para que ele fortificasse essas forças para proteger o Rio de Janeiro, ok? Então ele acaba tirando esse imposto do povo. Então aqui, liberando a cachaça, ele arranja um problema com o rei, aumentando os impostos, ele arranja problema com o quê? Com os fazendeiros. Com os fazendeiros, ok? Os fazendeiros acabam não ficando satisfeitos com todos esses impostos cobrados em cima da cachaça e de outros produtos. Aí que entra os revoltosos. A galera lá da região de São Gonçalo, onde é do outro lado da Baía de Guanabara, quem mora no Rio de Janeiro conhece, né? Depois de Niterói, tem São Gonçalo. Eles resolvem em 1660, começa a fazer inúmeras reuniões na casa de um cara chamado Jerônimo de Barbalho Bezerra. Resolve fazer reuniões para poder discutir esses impostos. E eles resolvem ir até a sede do governo, que é no Palácio Tiradentes, e exigir o seguinte: o fim desses impostos, dessas fintas, e também a devolução. Eles exigem que devolvam todos os impostos já cobrados. Chegando lá, no Palácio Tiradentes de madrugada, Salvador Correia de Sá não estava lá, tinha ido para São Vicente. Tinha um de seus parentes tomando conta da administração. Eles depõem esse parente, colocam aqui o irmão de Jerônimo de Barbalho Correia no poder, só que ele não fica muito tempo, porque ele fica meio amedrontado de tomar medidas mais rígidas. Depois eles nomeiam Jerônimo de Barbalho o novo governador daquela região, e ele começa a tomar medida bastante pesada, inclusive perseguir e saquear todas as propriedades da família de Sá, perseguir os jesuítas que tinham ligação direta com a fundação do Rio de Janeiro, com a família Correia de Sá, e também ele resolve exigir que São Paulo entregue Salvador Correia de Sá para que seja preso. Óbvio que São Paulo não vai tomar essa medida. Numa bela noite, Salvador Correia de Sá reúne seu exército de índio, seu exército português, e resolve tomar o Rio de Janeiro numa madrugada de 1651. Ele chega lá sem dar nenhum tiro, toma aquela região e simplesmente condena Jerônimo de Barbalho à morte na Praça 15, corta a cabeça, pendura lá no Pelourinho e fica lá apodrecendo. Os outros revoltosos eles mandam direto para Portugal, mas é aí que entra essa revolta um pouco curiosa. Normalmente, o rei de Portugal iria ficar ao lado de Salvador Correia de Sá. Dessa vez não. Como ele tinha liberado a cachaça, o rei de Portugal falou: opa, tu tá errado, cara. Não, vou soltar todo mundo, manda todo mundo de volta para cá e manda Salvador Correia de Sá para Portugal para ser punido. Chegando lá, ele perde todo o seu prestígio, não é condenado à morte. A família de Sá no Rio de Janeiro perde também o seu prestígio,
nomeia um novo governador e esse novo governador libera a produção da cachaça, é liberado em todo o Brasil, em toda a colônia, a liberação da cachaça, mas não consumo. Mas veja bem, a fiscalização é praticamente nula. Ninguém fiscaliza, ou seja, para que não haja mais revolta, eles deixam de lado a fiscalização do consumo da cachaça. Então esse foi o fim da revolta da cachaça. Espero que vocês tenham gostado, uma revolta bastante bacana, pode cair na sua prova. Espero que essa aula ajude você a tirar uma excelente nota. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele tapa no dedão, assistir nossos outros vídeos e valeu!